dia a dia, passo a passo, nos caminhos do Senhor, conhecendo Sua palavra, meditando Seu amor. Em Jesus Deus se revela, por Jesus Deus vem a nós. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Em Jesus Deus se revela, por Jesus Deus vem a nós. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Bem-vindo, paz e bem. Iniciamos mais um momento, mais uma peregrinação, dia a dia, passo a passo, nos caminhos do Senhor. Eu acolho você, todos que estão aqui comigo, juntos no estúdio. Eu os acolho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dando continuidade a essa nossa caminhada a transmitir a fé do Catecismo da Igreja Católica, que é o segundo momento, no primeiro capítulo, onde a gente já vem falando sobre essa catequese. E eu recordo novamente a vocês a importância de nós aprendermos e conhecermos sobre a nossa igreja, a doutrina e aquilo que ela é, o depósito da fé, que ela vai nos passando, que ela se torna a Arca da Aliança, assim como Deus pede lá a Moisés: olha, vocês vão construir uma Arca da Aliança assim, e aí dentro vai ser serão guardados os mandamentos, as pedras da lei de Deus, né? Então ali é guardado. A igreja é essa nova Arca da Aliança também, como Maria também recebe esse título por nos trazer Jesus. A igreja também é essa Arca da Aliança que traz para nós esse depósito da fé, que é uma continuidade. Como é que uma igreja, como é que um ensinamento há 2000 anos atrás se perpetua até hoje? E chega até os nossos dias, e com certeza vai passar por nós e vai continuar para a eternidade, porque somos eternos. Então, é um dos pilares a catequese, que é continuar a passar para todos nós, porque, como nós já meditamos, não adianta. Porque eu sou católico? Porque minha família é católica? Porque é uma religião mais fácil? Porque parece que ela me deixa mais livre, ela não proíbe tanta coisa? Mas a religião, será que é para proibir? Porque a religião, a palavra em si, ela significa religar. Ela vai me religar ao Criador, ela vai me levar ao meu amor primeiro, como o salmista nos fala no Salmo 41, como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Então nós temos essa sede dentro de nós. Como também nós meditamos em 2 programas anteriores sobre o documento da comunidade, onde no início vai falar de onde eu vim, para que eu vim, que são os primeiros passos para a gente adentrar dentro de todo o documento da comunidade católica, Fonte de Água Viva. Então nós trazemos essa sede dentro de nós, e em muitos momentos essa sede vai nos levando por outros caminhos, e de repente, quando eu me vejo, eu até me perco. E quantas pessoas a gente se vê perdida por aí? Quantas vezes eu me perdi por estar com uma sede tão grande aqui dentro, sem saber que sede era essa, só que aí eu fui procurar outros caminhos, e a gente vê
Tem pessoas que procuram saciar essa sede até mesmo na violência, sendo violentos, sendo arrogantes, sendo pessoas brutas, fazendo mal com o irmão, porque a gente não consegue lidar com tudo isso aqui dentro. É algo que nos tira muitas vezes o sono, nos tira a direção do caminho, e aí nós vemos as pessoas perdidas. Às vezes entraram até numa profissão que não queriam, mas não sabiam o que ia fazer. E aí a gente vê, né, encontra demais por aí, profissionais que na área que estão atuando não conseguem trazer solução para a comunidade em geral, para a sociedade. Quantas vezes nós vemos por aí professores entristecidos, médicos insatisfeitos, políticos, engenheiros. Por quê? Porque não souberam ouvir a voz. A gente fala a voz interior, mas é a voz de Deus que me chama por esse caminho. Então, a catequese, ela vem nos lembrar, a mim e a você, que nos dizemos católicos apostólicos romanos, que rezamos o terço e, como disse um padre, né, o padre José, agora eu esqueci o nome, Padre José, ele passou aqui pela paróquia de São Benedito, que falava, nós católicos cristãos que rezamos todos os dias de domingo, ou seja, só no domingo. Mas aí eu procuro a igreja, ou por superstição, que a gente já cansou de ouvir tanta gente falando, se não batizar aquele menino, ele não aprende a ler e ele não vai ser inteligente, né? Vai ter um retardo, alguma coisa, ou coisas até piores que a gente ouve, superstição que foram sendo acumuladas em nós. E qual o real motivo de eu ser católico? Eu preciso fazer essa pergunta para mim. E por isso eu preciso conhecer aqui o catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. E a catequese, ela vai nos trazendo todo esse tesouro infinito. Mas ela não traz nada de novo. Por quê? Porque ela vai nos trazer aquilo que Jesus trouxe e passou a cada um dos seus discípulos e falou, olha, vocês vão pelo mundo ensinar o Evangelho, o anúncio da alegria. Vocês vão falar que no Antigo Testamento, Deus que caminhou com o povo, Deus que abriu o mar para o povo dele fugir, Deus que se tornou um com o ser humano, depois enviou o seu filho, Jesus, para que o povo sentisse a presença de Deus. Mas e nos nossos dias atuais? Eu não vejo Jesus, eu nunca vi Jesus, porque é fácil eu ler o Evangelho e falar, nossa, Jesus curou o cego, Jesus ressuscitou o filho da viúva, Jesus curou uma hemorroíça, Jesus fez tanta coisa. E quando chega no meu momento do milagre que eu preciso na minha vida, eu não consigo fazer esse exercício de fé. Por quê? Porque também tem o lado de que eu imagino Deus sentado no trono lá em cima, ou que ele está na cruz pregado e já está morto. Então, eu preciso realmente olhar com mais carinho para essa religião e aprender. Sei que muitas pessoas até falam, mas é um assunto tão chato, é uma coisa que não rola, não evolui, mas evolui sim, porque nós vamos sabendo. O carro que você comprou, você vai ter que entender dele, sabe por quê? Pelo menos alguma coisa, aonde está, como às vezes eu brinco, o guidão dele, né? Onde está o volante do carro, você tem que saber. Porque senão depois, como é que você vai entregar na mão de um mecânico e ele vai fazer de você o que quiser? Fala que o problema é no motor e às vezes é no radiador, e nem eu entendo muito também.
Então nós precisamos, sabe por quê? Porque o inimigo, ele joga isso na gente. Ele coloca na minha mente e na sua, que ou porque nós somos pecadores demais, que eu não tenho o direito de me aproximar de Deus, de Jesus, que por eu ter pecado tanto, eu não sou digno de chegar até Ele e pedir a sua misericórdia, que não vai adiantar, que eu não tenho mudança de vida, que eu sou igualzinho, meu avô, meu pai, que eu herdei isso de alguém e que eu não tenho solução. E o inimigo vai colocar, e como eu não conheço esse Deus que vem até nós, mas eu vou conhecer um Deus que está no livro, um Deus que está aqui, que foram homens que escreveram? Sim. Da mesma forma que aqui, eu creio na Bíblia. Foram homens, mas foi Deus que os iluminou com seu Espírito Santo e foi colocando cada palavra dentro do seu coração. Tudo que eles lembraram. E tanto é verdade que persiste até hoje. 2000 anos de uma história de amor e que se iniciou muito mais do que 2000 anos atrás. Como a gente ainda vai vendo, com um Deus que olha para o ser humano e já era apaixonado imensamente, olha para Abrão e fala: Abrão, vamos construir a nossa história de amor. Através de você eu vou levar o meu amor para a humanidade. E o ministério da catequese vai colher dos concílios que a igreja faz, que são as reuniões de estudo, porque a igreja também, ela tem a sabedoria de Deus de não ficar falando coisas vazias. Então eles se colocam, como a gente sempre ouve falar, nesse sínodos, que é o momento em que os bispos se reúnem sob a orientação do Espírito Santo sobre a luz, para trazer as verdades da igreja que Deus deseja que seja semeada no nosso coração. Não a verdade humana, a verdade de Deus. E o Concílio de Trento, que é uma cidade lá da Itália, há muito tempo atrás, há muitos anos, constituiu um exemplo a ser sublinhado. Deu à catequese prioridade em suas constituições e decretos. Está ele na origem do catecismo romano, que também leva o seu nome, e constitui uma obra de primeira grandeza como resumo da doutrina cristã. Porque onde eles perceberam, olha, nós precisamos, o homem precisa aprender a caminhar com Deus. Se Deus no início já convidou Moisés para subir ao monte, se Deus se dignou até mesmo, olha, eu vou chamar a atenção de vocês não me conhecem ainda, mas então eu vou deixar aqui 10 mandamentos para vocês irem seguindo, para a gente formar uma amizade. O patrão vai chamar o empregado e fala: você quer trabalhar na minha empresa? Quero. Olha, então, você tem que ter isso, aquilo, a pontualidade, você tem que saber se portar com os colegas, tem a regra. Então, Deus falou: olha, Moisés, como eles não me conhecem, você vai falar para eles: eu sou o que sou, o eu sou o Deus, eu sou, em que tudo se comporta. Só que então, para a gente poder estar junto, eu vou deixar essas orientações. E aí ele coloca os 10 mandamentos que a gente ainda vai passar por cada um aqui nesse catecismo. E a igreja então nos traz, é preciso conhecer esse Deus, é preciso amar, sabe por quê? Porque senão nós vamos estar sempre sendo enrodilhados pelo inimigo. Ele sempre vai nos levar para onde Ele quer. Ele vai fazer-nos enxergar aquilo que nós queremos. E como a corça anseia pelas águas vivas, assim cada um de nós. Qual é a sede que hoje você está passando? O momento de dificuldade? Porque a água, ela entra primeiro aqui na garganta, para depois atingir
o nosso ser aqui, pulmões e tudo mais, e andar por todo esse corpo. Então, o que está dando um nó na nossa garganta? O que é que está tirando a nossa paz, a nossa alegria, os nossos caminhos, que a gente está andando a passos assim, trôpegos, né? Como se estivesse bêbado, sem beber, que a gente não está sabendo do caminho. E Deus vem. Então, eu quero te convidar a meditar todo o Salmo. Aqui na Bíblia Ave Maria, ele é o 41, entre parênteses ele está no 42. Então, qual é essa sede que eu tenho hoje? O que é que está me faltando? Porque de repente eu tenho tudo. Eu tenho um emprego, eu tenho uma família, eu tenho a saúde, eu posso ir e vir, mas eu ainda estou com sede de alguma coisa. Tenha certeza que Deus sempre nos permite passar pela sede para a gente descobrir que Ele é a água viva que nós precisamos. Mas medite, descubra por si só, para você ter essa certeza. Qual é a sede que você tem hoje? E ir até Deus e conversar com Ele. Convida Ele, senta aqui, Senhor, aqui na minha cama, do meu lado, essas perturbações que tenho, que a gente vai trazendo assim dentro, que vai nos tomando todo o ser e que vai embaralhando o nosso caminho, a nossa caminhada e a nossa vida. Então que nada te perturbe, que nada tire você do caminho de Deus. E convide Ele sempre, onde quer que vá, leve Deus com você. Nada me perturbe, nada me amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança, a quem tem Deus nada falta, só Deus basta. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. E continuaremos essa nossa caminhada, dia a dia, passo a passo, sem pressa, tranquilos, neste catecismo, aprendendo mais do nosso Deus e cada vez mais amando. Obrigado por nos acompanhar, que você possa também fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas e visite também, escute a Comunidade Católica Fonte de Água Viva. Nós temos vários momentos, vários pregadores, várias orientações e te convidamos também a fazer parte dessa comunidade. Venha também para essa água viva. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que nos mostre a sua face e tenha misericórdia de nós. Volva para nós o seu olhar e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.